Quando a gente fala de trabalho, muitas discussões aparecem aí, muitas reflexões aparecem na nossa mente, principalmente da forma como a gente leva esse trabalho. No meu caso, por exemplo, eu sempre vejo o meu trabalho com um certo distanciamento, assim. E quando eu falo de distanciamento, eu tô falando de trabalhar em uma empresa onde eu tenho um certo horário e tenho as minhas certas demandas, e eu consigo me planejar a ponto de não levar as coisas para casa e também não levar os sentimentos que acontecem ali dentro para casa. Eu sei que isso não acontece com todo mundo e nem sempre foi assim comigo, mas eu tô trazendo essa reflexão aqui sobre trabalho, porque algumas das minhas últimas leituras foram livros em que isso era um tema latente, né, durante toda as histórias. Eu tô falando aqui de 2 livros, né. O primeiro é Querida Combine, da Sayaka Murata, com tradução da Rita Cole. É um livro publicado pela Estação Liberdade em 2018, né, chegou aqui no Brasil, mas é um livro japonês de 2016. E o outro livro é Bem-vindos à Livraria Ryunandong, da Hwang Bo-heun, né, é um livro que foi publicado em agosto de 2023, então ele é, de certa forma, bem recente, tem um ano aí, né, publicado pela Intrínseca com tradução de Jae-hyung Woo. Eu não sei se minha pronúncia está correta nos nomes, né, porque são muito fora do meu eixo, mas eu estou me esforçando aqui. E o Bem-vindos, ele é um livro sul-coreano, né, então, ambos têm essa visão oriental e asiática sobre o trabalho, né, mas trazem as discussões para polos e contextos diferentes, de certa forma. Enquanto a gente tem em Querida Combine a Keiko, uma mulher que vê o sentido da vida dela no trabalho, né, trabalhando na Combine, que nada mais é do que um centro de conveniência muito comum no Japão, hã, e não vê sentido fora dali, daquele lugar, né, daquela situação. A gente tem em Bem-vindos à Livraria Ryunandong um outro aspecto, né, a gente tem a nossa protagonista, Yoon-ju, né, mais uma vez, peço desculpas pela pronúncia, porque eu não sei se eu estou pronunciando correto, mas durante toda a leitura eu pronunciei assim, né, mentalmente. A Yoon-ju, ela é uma mulher que teve um burnout, né, onde ela trabalhava antes, né, basicamente todos os anos de carreira também que ela já teve, em um outro polo, mas ela sempre amou ler e ela decide então construir essa livraria. E claro que a gente não sabe isso logo no início, não vou considerar que isso seja um spoiler, porque isso não faz tanta diferença ali no decorrer da história, né, até faz um pouco, mas não é o cerne da questão. Ela resolve abrir essa livraria e ela acaba, né, então, durante a história, né, criando várias reflexões sobre como sustentar aquilo, porque agora ela tem uma outra visão de trabalho em que ela é empreendedora, né, e não apenas uma ferramenta ali, uma pessoa que vai ajudar um uma família maior, enfim, um grande, conglomerado, né. Então, tem essas diferenças, eu acho, nesses livros. E aí eu trago, né, a minha relação com o trabalho, porque ela é muito pautada no que nos meus objetivos futuros, né. Eu, hoje em dia, tenho uma relação com o trabalho de que eu quero trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né. E só que eu tenho algumas dificuldades quando a gente fala sobre isso. Por exemplo, eu trabalho com produção e edição de visual, né, eu trabalho com texto também, conteúdo, e eu trabalho principalmente também com arte, né. Eu sou hoje em dia estou mais voltado para o teatro do que para a música, até brinco que sou um músico aposentado, mas eu tenho essa outra parte da minha vida que é muito significativa, mas que também eu vejo como trabalho. E aí tá o seguinte, quando eu falo da arte, né, e penso nisso, eu penso já com um olhar de: "Eu poderia estar fazendo tal e tal coisa e não estou". E aí a gente acaba e aí eu acabo me encontrando numa linha tênue entre apreciação, né, daquilo que eu quero consumir artisticamente, para aquilo que eu estou produzindo.
E quando a gente pensa em produtividade artística ou produtividade no seu trabalho no geral, hã, a gente tem aquela voz na nossa cabeça que se a gente está parado e não está produzindo, alguma coisa está errada. E o Bem-vindos à Livraria Rio Nandong fala muito sobre isso. Fala muito sobre a gente precisar estar o tempo todo sentado ou na frente do computador, ou se você, né, enfim, trabalha em uma grande indústria, ali tomando conta das máquinas e tal. Quando a gente vê esse final, né, a gente se sente útil de verdade? Será que é isso que dá sentido para o nosso trabalho, essa valorização? Ou será que isso é só uma forma até manipulatória de fazer com que as coisas não parem? Tem uma série de reflexões aí que a gente pode tirar tanto do Ryunandong quanto do Combine, porque ambos tratam dessas questões. Tem um personagem muito bom no livro da Hwang Bo-heon, que é o Minju. Ele fez faculdade, né, se formou e não conseguiu emprego na área. E isso é uma coisa que muitas vezes acontece, principalmente comigo que veio da comunicação. Tenho muitos conhecidos e até amigos e colegas que se formaram em comunicação e hoje em dia trabalham com coisas que são totalmente diferentes. O mercado, né, ele é muito amplo, mas ele é muito ingrato, com salários baixos e vagas esquisitas em que você tem que trabalhar por 5 pessoas. E o Minju, ele me trouxe essa visão, assim, de tipo assim, a gente é criado, e eu digo a minha geração, né, eu tô ali entre a millennial e a Z, né, às vezes até tenho uma crise existencial por isso, mas eu sou de 97. E os meus pais, eles sempre me incentivaram a estudar e me incentivaram a conquistar as minhas coisas, né? A conquistar um bom lugar no meu trabalho, a conquistar a minha casa, a conquistar, enfim, né? Materialidades, de certa forma. Porque eles não tiveram tantas oportunidades que eu tive. E aí eu me relaciono um pouco com o Minjum, porque eu sempre quis dar esse resultado de que de ser bem-sucedido de certa forma, só que aí vem as mazelas da nossa vida e os conflitos e fazem com que a gente não chegue naquele lugar e note que o discurso de que se você se esforçar ou que é um discurso meritocrático chato, né, mas de que se você se esforçar ou de que se você estudar, de que se você fizer aquele padrão, aquela linha padrão, sabe? Você vai alcançar um emprego na sua área, você vai conseguir comprar sua casa, você vai conseguir, sei lá, constituir uma família, né? Indo para outros âmbitos. E não é bem assim na vida, porque também a gente vai mudando muito, as coisas vão mudando. Quando eu entrei para a faculdade de jornalismo, eu queria trabalhar com escrita. Hoje em dia, eu gosto de trabalhar com audiovisual, né? Então as coisas foram mudando ao decorrer da minha história na faculdade e na minha vida mesmo. Outro ponto que eu queria trazer para esse vídeo, que é sobre esses dois livros, mas também sobre trabalho, é que eu não sei vocês, mas eu tenho muita mania de transformar hobbies em trabalhos. Começa geralmente comigo ficando muito feliz e entusiasmado com alguma coisa. E no meu caso eu já tive a relação, que nem eu já falei, com a arte, né? O teatro, a música. E também agora com livros, né? Porque de certa forma a leitura que sempre foi um hobby pra mim. E hobby também não sei até que ponto, porque quando a gente fala em hobby a gente pensa em horas vagas, né? E eu tô sempre com o livro na mão. Mas foi através dos livros que eu conheci a Camila e que eu comecei o clube junto com ela, né? Então, se transformou em um trabalho. Hoje em dia a gente trabalha de forma mais profissional. Eu não tô aqui gravando esse vídeo à toa. Eu preciso gerar conteúdo, né? E se eu não tivesse intenção nenhuma, eu, né, não precisava estar aqui falando. Mas eu tenho essa certa questão comigo de tentar encontrar um limite sobre o que que eu levo realmente como trabalho, o que que eu realmente tô, enfim, apenas exercitando a minha criatividade. E é interessante falar de produção de conteúdo em relação a tudo isso, porque o clube, apesar dele não ser um trabalho
tradicional, né, em que a gente ganhe, por exemplo, um valor financeiro, existem outros valores, né, que a gente pensa quando a gente fala em ser bem-sucedido, né, em riqueza profissional. Por exemplo, quando eu venho aqui e recomendo um livro para vocês e vocês me elogiam depois a recomendação e dizem: Nossa, Fevi, muito obrigado por indicar tal livro, né? Mudou a minha vida. Isso também funciona como uma moeda de troca, como uma certa recompensa e um certo salário que é figurado, né? Mas existe. E agora voltando um pouquinho pro Combine, né? Porque eu falei pouco dele, eu confesso que é um livro muito rápido de ler, muito fácil e com grandes ensinamentos e com grandes lições, né? Não é um livro que você vai se sentir vingado, porque ele é apenas mais sobre o dia a dia ali da Keiko, né? E a forma como ela lida com as coisas que vão chegando na vida dela e a falta que ela sente também da Combine. Quando ela não está trabalhando, ela sente a falta de estar no trabalho, de se sentir produtiva, de se sentir útil para o mundo. E depois tem um personagem que é o Shihara, que aparece para ela e enxerga o trabalho de outra forma e que também não é das mais saudáveis, mas faz com que ela se questione em alguns pontos ali do sentido dela estar viva, né? E estar sendo ali uma ferramenta para a sociedade, né? Para continuar a girar esse sistema. Já falei ali que a escrita eu acho ótima, assim, a Sayaka Murata é, assim, muito boa com as palavras, muito direta também, não tem muito alarde, não tem muito espaço para uma escrita poética, é muito cru e é muito necessário. Já a livraria, ele tem uma escrita um pouquinho mais poética, ele tem algumas questões ali de revisão que eu sinto que faltaram. Então, não acho que seja um livro perfeito no quesito técnico, mas eu acho que ele tem outras qualidades que suprem isso, né? E a mensagem que ele passa também é muito importante. Então, fica aí as minhas duas dicas para você que quer ler, né, literatura oriental e também um ponto de reflexão sobre como você lida com o trabalho, né? A forma como você se enxerga no mundo. Será que ele te define? É muito fácil a gente levar o trabalho como algo que nos defina, né? De eu chegar aqui e dizer, olá, eu sou o Fevi, eu sou jornalista, eu tenho tantos anos e blá blá blá. Sendo que eu poderia vir aqui e falar mil coisas da minha vida e nem comentar sobre o meu trabalho. Porque ele ao mesmo tempo que define algumas coisas, não me define por completo. Convido você a refletir sobre isso e a ler esses dois títulos que são muito bons e já se caracterizam aí como umas das minhas melhores leituras deste ano. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aí no canal do clube, ouça a gente, né, nas plataformas, estamos com podcast disponível toda semana, toda terça para você. E nos siga nas redes sociais, nos acompanhe. Vai ser uma honra te ter aqui por perto. Abraço!